gente não pode atribuir as atitudes da Samira só ao fato dela ser uma pessoa que vem da realidade CLT, escala 6x1, do trabalho, da precariedade, de tudo que a gente conhece que molda o ser humano e coloca-o com dor. Muitas vezes precisa revidar com toda a ira para conseguir conquistar as coisas, porque isso acaba sendo perigoso. Eu vejo que existe sim uma demanda na questão da escassez, mas o que existe muito é a ganância. A ganância não faz bem a ninguém. Conheço inúmeros. Tem uma coisa também que é muito interessante. A partir desse vídeo do William a gente consegue começar a entender isso e eu acho relevantíssimo, que é assim: a história de sofrimento, ela não reduz um sujeito ao sofrimento. A história de sofrimento é um lugar confortável para se justificar. Mas muitas vezes ela funciona como uma fantasia sobre si. Eu quero dizer o seguinte, né? A gente vive numa sociedade que é dividida por classes. Nessa sociedade dividida por classes, mais do que dinheiro é dividido entre as classes. A civilidade também é dividida, mas não na realidade. Sabe por quê? Os diferentes grupos sociais, classes sociais, vão ter em diferentes locais maneiras específicas de conviver, de interagir, maneiras essas que geralmente elas tendem a ser regulares, a ter uma harmonia, a funcionar. No entanto, de maneira geral, o que se vê é que, geralmente, as elites colocam sobre si um senso de civilidade e colocam sobre o pobre um senso de selvageria. O pobre é selvagem, ele não tem ética, por exemplo. O rico tem ética, tem etiqueta, tem civilidade. E isso não é real. Começa aí. Isso é mentira. Isso não é uma realidade. Isso para alguns é ideologia. Para outros isso é discurso. Enfim, tem diferentes nomes para isso. Mas o ponto é, isso não é a mera realidade que pode ser observada a partir de uma pesquisa qualitativa de ciências sociais. Isso não é observável. Dito isso, a gente vive no Brasil, um país com formação católica, em que o sofrimento vale muito na identidade do pobre. O resultado disso é, em vez de questionar essa coisa, essa máxima de que o pobre é barraqueiro, de que o pobre ele grita, de que o pobre blá blá blá, em vez de questionar essa máxima, será que é isso mesmo? Será que realmente é isso? Ou é só a realidade que me cerca que é desse jeito? Será que a manifestação da pobreza se faz do mesmo jeito, tanto na Brasilândia, em São Paulo, quanto num bairro de periferia de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo? Será que ela se faz do mesmo jeito, tanto em Rondônia como no Rio Grande do Sul? Será que a expressão da pobreza ela é igual em todos esses lugares? Em vez de se questionar isso, o que se faz no senso comum é absorver esse tipo de senso comum e justificá-lo pelo sofrimento. O que é uma parada bizarra. Porque, primeiro, não faz sentido. Não faz sentido. O sofrimento, ele não determina que você será alguém que grita, ou alguém que cala a boca, ou sabe, entende o que eu quero dizer? Ele não tem essa determinação direta. O sofrimento funciona na identidade do pobre, através da formação católica, como uma maneira de se dizer: eu sofri muito e por isso você tem que me aguentar do jeito que eu sou, porque eu sou nobre através do sofrimento. Mas o que eu sou é ideologia. Isso não é verdade. Pode ser uma coisa individual, evidentemente, claro que pode, né? Pode ser uma característica de uma família, de uma comunidade específica, mas isso não é resultado do sofrimento do CLT, 6x1, é que a pobreza, blá blá blá. Isso é um coitadismo que é um tiro no pé. Lembro de estar gravando um vídeo lá no YouTube sobre gritaria, mais ou menos assim, uma pessoa comentou, né? É que nós pobres gritamos pelos nossos direitos. Velho, do que você tá falando, mano? Do que você tá falando, porra? Não existe pesquisa que indique que pobre grita, ponto. Que é característica do pobre gritar, ponto, né? Que as pessoas, quando elas são ricas, não gritam, sabe? Simplesmente isso, como uma característica da renda. Não existe isso. Esse tipo de condescendência fajuta é sempre um tiro no pé. E funciona, agora pensando num nível não científico, no nível da reprodução das relações sociais, funciona como mais uma maneira de reproduzir a oposição do rico, civilizado, e do pobre, selvagem, não civilizado. Só que em vez de ter um olhar acusatório, é um olhar condescendente. Mas percebam, o fato do olhar ser acusatório ou ser condescendente não muda o conteúdo. O conteúdo é: o pobre é selvagem. O que eu repito é uma mentira, não é verdade, não é cientificamente comprovado. Não há pesquisa de ciências humanas que comprove a selvageria do pobre frente à civilidade do rico.
E por fim, vale dizer uma outra coisa que eu acho relevante também. Quando a gente conta a nossa história, a gente não está literalmente contando nossa história. Quando a gente conta a história do outro, a gente não está literalmente contando a história do outro. O que a gente está fazendo é pegar uma narrativa geralmente pré-construída, uma narrativa socialmente compartilhada, e se utilizar ela para fazer do outro alguém com história, ou para fazer de si mesmo uma pessoa que tem história. A narrativa do sofrimento, que é parte integrante da identidade do pobre, a partir da formação católica brasileira, que mantém o pobre numa posição de sofrimento, mas faz com que o sofrimento seja virtude, essa narrativa do sofrimento, é uma narrativa esperada para qualquer pessoa. Você tem até rico que tenta se inserir nessa narrativa de sofrimento, geralmente de um jeito engraçado, né? Porque chega a ser engraçado ver um rico falar da sua infância sofrida, sei lá, em Londres. O que eu quero dizer é que de todas as narrativas possíveis, geralmente a narrativa do sofrimento é uma maneira da gente se fazer gente. E assim, não é respeitável só porque alguém escolheu fazer isso. Tem que ter um olhar crítico. Tem que ter um olhar crítico. Essa narrativa do sofrimento não é respeitável só porque o CLT sofre muito, blá blá blá. Tem que ter um olhar crítico pra isso, não tem jeito, sabe? É muita bunda molice olhar pra uma parada dessas e achar que o mundo se resume à sua narrativa de sofrimento. Porque a vida de ninguém é só sofrimento. Literalmente só sofrimento. A não ser que você esteja sendo vítima de um crime hediondo o dia inteiro, todo dia. Mas se não for isso, uma vida não se resume a sofrimento. Ela é mais rica do que sofrimento. As pessoas são pessoas. Elas vivem, né? São atravessadas pela cultura. Elas vivem. Elas estão ali o dia inteiro interagindo, trocando ideia. Então, a não ser que você passe fome do dia zero até o último dia da sua vida, muito provavelmente a tua vida é mais do que sofrimento. A de qualquer um é mais do que sofrimento. E existem outras narrativas para poder contar a nossa história, inclusive narrativas essas que podem fazer da gente não só um tadinho vítima do sofrimento do CLT 6x1, mas como alguém que existe no mundo. Alguém que existe no mundo. E que olha para sua situação de, 6x1, que merda, né? Que coisa horrível, mas olha para isso muito mais com raiva do que com subserviência. Tudo bem?